Pessoal, tudo bem com vocês? E aí, galera, sejam bem-vindos aí a mais um podcast, mais um Pod Cristão, o estudo da lição da Escola Sabatina dos Jovens, com um tema maravilhoso. Esse trimestre é um tema muito peculiar, ele nos arremete aí às situações que a gente vai enfrentar, enfrenta de forma contemporânea, trazendo aquilo que já foi vivido no passado e nos orientando de como enfrentar as coisas que virão. E hoje nós temos um tema muito legal, a nossa lição, a lição 11. Mas antes da gente iniciar, eu quero já pedir para você aí, que caso você não seja inscrito em nosso canal, já se inscreva, deixa seu like, já compartilha, que aí você vai estar ajudando o canal a crescer e também vai estar levando o evangelho e a palavra de Deus aí àqueles que precisam. A gente nunca sabe, né, quando alguém vai estar assistindo esse vídeo, mas com certeza a palavra de Deus, aonde quer que ela chegue, ela causa realmente a mudança, transformação, e é um ato de amor aí, de Deus sempre representando, sempre trazendo para nós aí através do seu evangelho, e a gente deve realmente propagar e levar esse amor a todos aqui. Do meu lado aqui nós temos o meu amigo o Wellington, o meu co-host, diretor de sonoplastia. Eu achei que você não fosse ligar, eu estava olhando ele e falei, gente, cara, só porque eu falei que hoje a gente ia bater o recorde. Diretor de sonoplastia, diretor também de iluminação, diretor de, como é que chama? Pimbolim, e também diretor dos jovens, né? Tá, diretor dos jovens, eu acho que eu falei. Ah, não falei ainda. Eu vou falar semana que vem. Lascou, não pode inverter mais não, viu? Então é isso aí. Esse aqui é o meu amigo co-host. Gosto muito dele. Senti saudade de você. Não te vi a semana inteira. Faz uma semana que eu não te vejo. É com você. Pode apresentar o nosso convidado. Já são figurinhas aqui, né? Livre e espontânea obrigação deles vem. Olá pessoal, muito obrigado pela sua presença aqui. Fico feliz que você esteja aqui conosco em mais um programa. Esse aqui é o Vitor, ele é o professor da Escola Sabatina, lá da Salinha dos Jovens, do Paulo Prata. Se você quer uma dinâmica um pouco parecida aqui com o podcast, vá lá no Paulo Prata, lá na Salinha Jovem, que ele e o Elivano estão tocando na salinha bem legal. Os nossos convidados de hoje, como o Vitor falou, figurinhas carimbadas, já vieram bastante aqui. A gente tem a Graziele, ela é nutricionista. Não vou falar a outra coisa que ela está fazendo agora, porque é novo. É marketing. Ela está em Precisa divulgar aqui, isso, né? Não pode, mas só se não vier pode. Um cash. Mas se você quer ir melhorar a sua alimentação, entre em contato com ela depois do Porto Sol, que ela vai tentar te ajudar a ter uma vida mais saudável. E a gente tem aqui também o nosso Jonas, que aí já une uma alimentação saudável com exercício físico. Ele é o nosso personal aqui da igreja, daqui de Barretos. Qualquer coisa, atividade física, a gente bota o cara aí para fazer, que ele é o profissional, literalmente, estudado. E a gente fica feliz que eles estão de novo aqui conosco. Muito obrigado pela presença. Se quiser dar um oizinho pro povo. Queria agradecer mais uma oportunidade de estar aqui, né, de estar participando do podcast, e agradeço pelo convite. Então, antes da gente começar... Não, vou falar em tinha me colocado para fazer a última oração, mas agora eu vou ficar quieto. Vamos fazer a primeira. Vai inverter? Você vai... Foi, pô. Nossa, tá acelerada, não, já menina. Acabou, já me apresentei, galera. Já Nossa, falei você já... precisa... gente, é que eu tô tão acostumada a estar aqui, que eu falei, agora gente, eu falei, bom, já me apresentaram, tá o crente tudo adventista certo. É ser humano, isso aqui é a prova de que... Desculpa, gente, eu errei, tá bom? Mas, muito prazer, também tô muito feliz de estar aqui, tá certo? E é isso, gente, e não só nutricionista, tá? Mas agora estamos aí na equipe jovem, trabalhando bastante aí, esse ano, para fazer a diferença. Muito bom. E é isso.
Aproveitando, Grazi, eu vou pedir para você fazer a oração inicial, eu vou inverter. Olha só. Tá vendo aí? Eu tava certa. Não, é para confundir mesmo. É para confundir. Vamos lá, pode. Já vamos fazer a nossa oração antes da gente começar a nossa lição. Hoje Oremos então. eu acho que Senhor, Vamos nosso lá. Deus, nosso Pai, muito obrigada, Senhor, por estarmos aqui mais uma semana, falando um pouco mais sobre Ti, aprendendo juntos também. Senhor, o Senhor sabe que a nossa semana é corrida, é atarefada, é pesada, mas o Senhor nos ajude aqui a conseguir transmitir um pouco daquilo que a lição vem nos trazendo, para que essa mensagem chegue aos corações daqueles que escutarem aqui o nosso podcast hoje. É tudo que eu te peço e agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Nosso podcast é isso aí, é bem descontraído, nada combinado, e o que a gente combina a gente inverte, mas é isso aí. Hoje nós temos a nossa lição, a lição 11, que é isso, essa lição aí que você está vendo, a última tirania. Está vendo a nossa tirinha? O nosso texto-chave é o Apocalipse capítulo 13. Né? E a gente já tem aqui muito bem explanado aqui, a gente tem um aperto de mãos, um acordo. Podemos dizer algumas coisas não posso dizer que é um acordão, né? Eu ia me referir a algumas coisas aí, mas melhor não, senão o canal derruba. Mas é isso aí. Eu sinto que o Wellington está ficando bravo comigo. Por isso, vou aqui dar continuidade. Eu tinha escrito um monte de coisa aqui, não vou conseguir falar, porque hoje a gente vai reduzir o nosso tempo. Porque, na verdade, eu estou tentando traduzir o que eu escrevi aqui. Mas é isso aí. Aí nós temos essa nossa tirinha, que é um aperto de mão. A gente vê aqui a igreja sendo representada, né? A gente tem aquele símbolo ali que parece uma roupa papal aqui, um jaleco, e a gente tem do outro lado aqui que parece um terno representando o Estado. E o título da nossa lição é A Última Tirania, né? Eu acho que já nos dá a segurança, tanto pelo o texto bíblico-chave, né, que já nos orienta, que fala sobre a besta e todas as questões que Apocalipse nos arremete, da união novamente da igreja, da influência da igreja quanto à política e à questão econômica, dando esse poder aí novamente para dirigir leis, mudanças e situações gerais. E a gente vê o aperto de mão, nós sabemos que significa um acordo, certo? Entre a igreja e o Estado. E isso aí representa para nós aí a última tirania. A nossa introdução ficou bem simples dentro dessa imagem, ela é realmente muito representativa, e eu já vou pedir para o Hélito aqui já começar com o nosso domingo. Então a gente tem isso aí como sábado, a nossa referência, que é o texto-chave, e o aperto de mão aí entre a igreja, né? Trazendo de novo o conluio aí, a união entre o Estado e a igreja. Eu vou pedir que o Elitinho já fale para nós sobre o nosso domingo aqui, meu amigo. Vamos lá. Aqui na parte de domingo vem com o título Sentinela Americana, vem trazendo um contexto para a introdução da lição. Se você acompanha aqui o canal, você sabe, que eu sempre falo isso, toda lição, a parte de domingo, ela sempre está trazendo algum ponto histórico, alguma coisa que já aconteceu com a igreja, envolvendo a igreja, ou as pessoas ali no início da igreja. E aqui não foi diferente, eu trazendo novamente uma história lá em 1886, da igreja que foi formado um grupo do Estado que eles queriam impor, por meio da Constituição Americana, que era o correto começar o cristianismo ser uma lei nacional, e assim, consequentemente, depois, mais para frente, seria algo mais voltado para o domingo. Mas aqui, inicialmente, eles queriam que o cristianismo, de uma forma
geral fosse implantado nacionalmente. Aí a gente tem lá essa conversa que aconteceu, foi por meio da Guerra Civil Americana, que aconteceu em 1861 a 1865, quando um grupo interpretou a guerra como juízo de Deus contra os fundadores da nação por não terem reconhecido o senhorio de Jesus sobre os Estados Unidos. A emenda proposta dizia: nós, o povo dos Estados Unidos, reconhecendo humildemente o Deus Todo-Poderoso como a fonte de todo poder e autoridade no governo civil, o Senhor Jesus Cristo como governante entre as nações e a sua vontade revelada como a lei suprema do país, a fim de constituir um governo cristão. Ordenamos e estabelecemos esta Constituição para os Estados Unidos da América. Então, esse grupo que eu comentei, eles queriam implantar essa emenda dentro da Constituição americana, colocando que só os cristãos eram o correto. E aqui, ao decorrer da lição, ela cita que algumas pessoas de uma revista no passado, que é a American Sentinel, o editor-chefe, que era o Joseph, os associados Elliot e o Alonso. E eles foram bem concisos de que eles, nas escrituras que eles publicavam por meio dessa editora, de que não era assim que era para ser feito. E assim, eles foram em comícios, eles foram em reuniões, batendo forte de que não era para ser assim e que deveria existir essa separação entre a igreja e o Estado. Eu já encerro que eles, por meio desses comícios, organizaram eventos públicos e distribuíram literatura para informar os cidadãos sobre a importância de manter a separação entre a igreja e o Estado. Então, aqui a gente vê de que eles tiveram essa postura, porque se não tivessem, talvez hoje já teria sido unificada essa entre a igreja e o Estado. É isso. Muito legal. A gente viu aqui que Estados Unidos impactado com a guerra civil, né? Até parece uma boa ideia, o cristianismo como algo, se não fosse algo satânico, e se a gente não tivesse aí, e mais uma vez, como a Letinho falou, a Igreja Adventista, através desse programa aqui, da American Sentinel, a gente vê a Igreja Adventista mais uma vez se posicionando com o conhecimento que o Espírito Santo e Deus dá para os precursores aí da igreja, né? Bom, já dando continuidade, vou pedir... Eu continuo. Que a Grazi continue na segunda-feira. Tranquilo. É com você, Grazi? Isso aí. Vamos lá. Essa segunda-feira, pessoal, ela tem como título A Última Superpotência da Terra. O que a gente vem muito focando, principalmente nas últimas lições, vocês têm visto que a gente tem dado nome aos bois. Essa é a realidade. Porque o Apocalipse está aí para ser estudado e conforme o tempo foi passando, a iluminação veio e então vocês viram que nós estamos dando nomes, datas, pessoas e locais, já justamente para a gente conseguir entender como essas últimas doutrinas, tudo que está escrito dentro do Apocalipse realmente vai acontecer. Porque sim, Apocalipse não é um livro fácil de se estudar, mas precisa ter muita iluminação, pedir a presença do Espírito Santo para a gente poder conseguir entender. E a minha parte, ela vem falando justamente sobre isso, sobre a visão que Jesus deu a João dentro do Apocalipse. Na parte de segunda-feira, ela vai focar estritamente em duas bestas. Uma besta que sai do mar e a outra besta que vem da terra. Então, a gente começa também falando que nós estamos, num tempo de crise onde a gente sabe que vai vir essa junção aí
de igreja e Estado, e não só de forma assim política, mas também econômica, que vai ameaçar a vida dos cristãos. E aí, lá na besta, que a gente acha lá em Daniel, deixa eu só ver, Daniel 7, a gente consegue ver que a besta ela vai impor uma agenda religiosa em escala global nos últimos dias. Então, a besta que sai da terra, ela vem para fazer o mundo inteiro se unir nessa agenda religiosa. Mas aí, vem também contando sobre a besta que também é citada em Daniel. E aí, essa besta, então, para não confundir as duas coisas, por mais que os dois livros eles são unificados, mas a besta de Daniel, ela fala justamente de uma besta que vai se levantar do mar. E mar, em relação a esse assunto, quer dizer povos. Então, essa besta de Daniel, ela vai se levantar no meio do povo. Agora, essa besta do Apocalipse não, ela vem da terra. E essa aqui, ela vai receber uma ferida mortal. E essa ferida mortal aconteceu em 1798, vem aqui dizendo, que foi na época que Napoleão Bonaparte ele fez o exílio do Pio VI. Então, veio para mostrar que aquele poder que surgiu do mar, que era aquele poder que a Igreja Católica sempre teve durante aquele período de 1.300 anos, ou foi 1.200, perdão, que agora a cabeça não está funcionando muito bem. Foi 1.260 anos, exato. Então, entre 1.260 anos, são esse tempo de poder que a Igreja Católica teve. Então, agora, a partir de 1798, ela não vai ter mais. E aí, então, em cima disso, já surge a besta da terra, que aí, essa daí é a que vai causar a ferida mortal, onde a gente vem colocando os Estados Unidos como principal ponto aí para poder estar cumprindo essa profecia que foi nos descrita. E aqui no final da lição vem comentando uma coisa muito importante, fala assim, que nenhuma outra potência mundial satisfaz os critérios bíblicos da besta terrestre apresentados em Apocalipse, a não ser os Estados Unidos. Então, assim, ele veio pesado para trabalhar e causar um pouquinho entre os cristãos aí. Então, muita coisa vai acontecer envolvendo os Estados Unidos, mas são fatos para o meu amigo aqui do lado continuar. Pessoal, é interessante que, se caso vocês não tenham assistido a algumas aulas anteriores, vocês podem ver que o povo remanescente sai do continente, vai realmente para o continente norte-americano, e aí é por isso que hoje a gente tem essa, como a Grazi falou, a gente está dando nomes mesmo, porque realmente é o que aconteceu. É o que aconteceu historicamente. E também uma coisa assim, em termos proféticos, nenhuma outra nação se encaixa tão adequadamente, como a própria lição cita, quanto a esses requisitos, digamos assim, né, esse checklist. Se a gente fosse fazer um checklist aí, a nação norte-americana, felizmente ou infelizmente, são irmãos, lá são pessoas sinceras que acreditam em Deus, mas realmente, em termos de profecia, é a nação que nós consideramos aí a última superpotência realmente da Terra, que vai, nos finais dos tempos aí, fazer uma grande revolução ou transformação e impactar. Uma das coisas que a gente não pode deixar de fazer é que a principal estratégia deles vai ser modificar os tempos e as leis. Então, mais do que isso, é hora da gente estar preparado e estudar realmente as profecias para nós estarmos entendendo todos esses sinais que a nossa lição está mostrando que aconteceram e que ainda estão por acontecer, tá bom? Então, assim, a lição, ela está vindo realmente uma complementando a outra. Então, se realmente alguma coisa não estiver fazendo sentido, escute os outros pods para conseguir aí pegar essa cronologia da história, tá bom? Gente, sem perder muito o raciocínio, já vou passar pro Joe aqui, que ele já pega o gancho. Vamos lá, então. Na terça-feira, conta sobre o movimento religioso. Então, como a Grazi já citou, sobre os dois dragões, que era o terrestre e o do mar, eles juntos ali, eles têm cada um uma sincronia ali.
e fala que eles são realmente satânicos porque tem o caráter e a aparência de Satanás, né? O terrestre, ele vai se parecer como um cordeirinho, mas ainda assim ele vai estar falando como Satanás falaria. Então ele vai aparecer como um bonzinho, mas ele não vai ser bonzinho, né? Então aqui fala assim que terá aparência cristã, só que enganará, tiver um engano, e vai identificar que qualquer outra pessoa da história desse mundo. Então vai enganar muitas pessoas, né? E aqui também cita que Apocalipse 13, versículos 13 e 14, fala: a besta da terra, que é parecida com o cordeiro e fala como dragão, levará o mundo inteiro a formar uma imagem da besta do mar. O que significa a besta do mar? Igual levanta-te, né, a besta do mar que vai levar os povos. Então aqui fala muito sobre a questão, Apocalipse fala muito sobre a questão de cair o fogo, né? E eles fazem uma junção com Elias, né, que quando caiu o fogo do Monte Carmelo, só que a diferença é que a ilustração, né, que aconteceu na época de Elias, no Monte Carmelo, era o fogo vindo pelo Espírito Santo para a demonstratividade de que Deus estava presente naquele momento. E esse fogo que vai cair, ao contrário, que será a perseguição, né, sobre os cristãos, e vai enganar muitas pessoas. De que forma? Operando milagres, fazendo alguns revivamentos, algumas coisas que Deus faz, só que de uma forma enganativa, para que as pessoas acreditem naquilo que está se proporcionando ali. Hoje nós temos algumas coisas acontecendo desta forma, né? Foi Deus que pediu para fazer isso, Deus não sei o quê. E às vezes não é Deus que pediu para fazer, mas como está acontecendo algumas coisas, pode estar vindo já até os falsos profetas. Então aqui diz assim, o mundo inteiro ficará hipnotizado por milagres e eventos sobrenaturais extraordinários que criarão um fervor religioso que lembra a multidão presente no julgamento de Jesus. E aqui continua citando assim, quando as principais igrejas dos Estados Unidos, ligando-se a pontos de doutrinas que lhes são comuns, influenciarem o Estado para que imponham seus decretos e apoiem suas instituições, a América do Norte protestante terá então formado uma imagem da hierarquia romana, e a aplicação de penas civis aos discentes será resultado inevitável. Aonde você pode encontrar esse texto? Nesse livro aqui, O Grande Conflito, página 374. Aqui tem uma ilustração, né, a descrição que Ellen White nos demonstrou aí. E se você tiver alguma dúvida, esse livro vai te ajudar bastante. É isso aí. Muito bom. Pessoal, a questão do... E uma coisa que o Jonas falou que é interessante, cara, o engano, ele vai realmente, moralmente, vai fazer até sentido, cara. Se a gente for pegar questões morais, né, bonzinho, ele vai parecer como um cordeiro, vai ser muito difícil, a própria lição deixou claro isso, vai ser muito difícil a gente conseguir realmente identificar. Porque vai fazer sentido, a nação norte-americana dará poderes e a instituição, como a terra vem sofrendo com o pecado desde a queda, quer ver, não faz sentido leis que preservem a natureza, situações que fazem isso. Então, assim, o engano ele não vai vir de uma maneira explícita, aonde a gente vai identificar, não. Ele vai vir com atos de bondade. Né? Quer ver, por exemplo, qual o problema seria, talvez, de instituir o domingo como dia de descanso, porque a terra precisa de um dia de descanso? Aos olhos de quem não lê a Bíblia, isso vai soar como uma perfeição. Nossa, como ele é bonzinho. Como ele é bom, cara, mas vai para a Bíblia. E o dia do Senhor é o sábado. Inclusive, é tema da nossa próxima lição aí, a gente vai estar falando sobre isso. Então, ele vai vir como coisas assim, nossa, cara, que legal, que boa ideia que você teve, né?
mas a hora que você vai à luz da palavra de Deus, a gente vê que as leis e o caráter de Deus chega a ser até distorcido, que é a intenção realmente da besta aí, de Satanás. Joe, terminou? Tem mais alguma conclusão? Não, só isso mesmo. Tranquilo? Tranquilo. Então, quarta-feira. Vambora. Aqui na parte de quarta vem colocando perguntas reflexivas para a gente também se preparar, não é só coisa para refletir, ficar ali parado, só analisando, pensando o que está acontecendo. Também é um momento de agir. Eu queria pegar aqui 2 perguntas que a gente meio que já respondeu também aqui, mas para aguçar mais, né, a nossa ação, que são: como a besta que sai da terra convencerá o mundo a seguir sua agenda religiosa? A outra: se os poderes da besta também realizam milagres, como podemos saber quais são de Deus e quais não são de Deus? Eu queria aqui um bate-pronto aqui de cada um, rapidinho. O que vocês acham dessas 2 perguntinhas? E a gente já parte depois para a rede semântica. São os convidados. Cri. Acorda eles. Faz uma pergunta, a gente responde. Faz outra Como a pergunta, a besta gente que sai da responde. terra convencerá o mundo a seguir sua agenda religiosa? Eu acredito que seja da forma que a gente tem descrito aqui desde o início do podcast. É vindo devagarzinho, trazendo, olha, a gente tem que amar todo mundo, mesmo os diferentes. Todo mundo é diferente, a gente precisa realmente ser amado. Mas a questão é que eles vão começar a impor isso de uma forma que as pessoas que, por exemplo, não aceitem aquilo que eles estão querendo impor, serão pessoas que serão negligenciadas e até perseguidas. Então, é assim, é ter esse discernimento em relação ao que a população quer, o que o governo tem nos oferecido com aquilo que tem descrito dentro da palavra de Deus. A palavra de Deus tem que ser absoluta acima de qualquer lei. E eu acredito que nós deveríamos agir assim, independente da ocasião, independente de se nós tivermos que realmente nos portar em locais que talvez seja até um risco para a nossa vida, mas que a palavra de Deus realmente ela seja o princípio e o primeiro dentro de tudo. É isso aí. E não nos esqueçamos que a voz do povo não é a voz de Deus. Então não é porque a grande massa muitas vezes, né, vai apoiar ou vai ser a grande voz da população. Nunca nos esqueçamos que foi o povo que gritou: solta Barrabás. Essa para mim é a maior lição. Joe, você vai ficar com a segunda pergunta? Ou vai responder a mesma? Pode ser a segunda. Vou só comentar um pouco sobre da questão da besta que sai da terra. É que a gente está sempre descrevendo, né, e falando nas lições anteriores sobre a junção entre a religião e o Estado. Então, a besta da terra, ela vai exemplificar que nós temos que nos unir com o Estado. E agora, respondendo a outra pergunta, os milagres, né? Poderes de milagres. É aquela questão, né? Deus, ele sempre faz um milagre, mas ele não espera nada em troca. E ele também não precisa de mídia, ele não precisa demonstrar para ninguém que ele cura as pessoas todos os dias. Nós somos milagres todos os dias, porque nós abrimos os olhos todos os dias. Se nós não abríssemos olhos, nós estaríamos mortos. Então Deus, ele abre nossos olhos todos os dias, nos levanta todos os dias, nos dá disposição todos os dias, nos salva do trânsito todos os dias. E todos esses são milagres que Deus nos demonstra todos os dias. Agora, milagres que você tem que divulgar, que você tem que colocar na mídia social para ser uma forma demonstrativa de que Deus está fazendo alguma coisa, isso, para mim, já vai ser tipo uma questão de engano, porque vai ficar demonstrando o quê? A união que tem que ter entre a religião e o Estado. Que Deus não quer que isso aconteça, porque são diferentes. Estado é uma coisa, religião voltada para Deus é outra coisa. Por isso que Deus não quer essa união.
Na minha opinião, essas são as respostas. Bom, indo aqui para nossa rede semântica, a palavrinha é besta. Aí, cada um que pode falar uma palavrinha que se lembre quando é citado besta. Eu acho que... Você quer falar primeiro? Tanto faz. Bom, Tamo junto. Eu vou colocar que não tem como a gente deixar de fora, que é profecia. Eu coloquei reinos, né? Pode falar? Engano. Novo mundo. É isso. Você encerrou o quarto já? Encerrei. Legal. Bom, então a nossa rede semântica está encerrada. Agora a gente vai para a nossa quinta-feira, que é os nossos convidados aqui que vão fazer a abordagem, né? E aí eu já vou pedir, porque toda vez que a gente está jogando para eles, eles demoram coisa de uns 2 minutos para decidir quem vai começar a falar. Então eu vou falar assim, Joe, começa com quarta-feira, depois você vai para a Grazi. De quinta, perdão. Quinta-feira. Quarta-feira já foi. Quarta-feira já foi. Hoje está complicado, eu não sei quem que está mais... Eu acho que é tudo... Gente, é o seguinte, a gente tem aqui o nosso diretor, é o Felipe, é o cara que fica ali no WhatsApp só, tá? Então, ele já está dando aqui uns esporros, reclamando com a gente. Só que enquanto ele está falando, ele continua no WhatsApp. Ô, Joe, pega para nós quinta-feira e depois a Grazi já ajuda aí, que é os nossos convidados que vai nos ajudar a compreender o dia de quinta. Vamos lá, eu falo 3 palavras, você fala o resto. Eu vou falar, ó, semelhante ao cordeiro. Hã? Acabou, mentira. É o título, tá, gente? É aquilo que a gente está comentando aqui, né? A parte de semelhante ao cordeiro. Nós já exemplificamos aí as 2 bestas, né? A besta da terra, que vai direcionar a besta do mar, né? Com o intuito de unir igreja e Estado, né? Demonstrando todas as qualidades que proporciona para que aquilo aconteça, né? Só que aqui diz assim, ó, não podemos compreender as profecias bíblicas sem estudar a história. A Bíblia destaca certos capítulos da história humana e nos adverte de que eles se repetirão nos últimos dias. Então, o contexto histórico que nós estamos demonstrando em todas as lições para vocês que estão nos assistindo, é para que vocês possam entender que isso vai retornar a acontecer. Então, nós temos que estar preparados pelo que Deus já nos demonstrou e continuando nos demonstrando a cada dia. Então, o contexto histórico que Deus, na época, fez com que os escritores, né, nos deixasse com a mente mais clara, e hoje nós temos capacidade de termos tecnologia com mais facilidade e aprendermos com mais facilidade, então nós temos que estar dentro disso. Perfeito. Então agora a Grazi vai falar. Gente, fora isso também, aqui na lição de quinta-feira, ela focou num ponto que eu achei que era necessário ser dito. Que nós, como cristãos, é muito difícil ouvir que uma das piores perseguições que nós já tivemos na história veio do próprio cristianismo inicial, que foi a Igreja Católica. Então, trazer isso, mostrando que realmente a igreja se tornou o carrasco do mundo, é muito pesado, é muito difícil, mas a questão é nós termos a esperança. Porque, infelizmente, todo esse cenário de todo esse cenário de perseguição, ele irá acontecer novamente. E nós realmente temos que estar aí atento a tudo isso. Então, nesse conto aí popular que ultimamente nós temos dito aí, que nós temos que aceitar tudo, olhar para todo mundo, e vem a nós aí, vamos nos juntar, vamos nos unir. Cuidado. Cuidado, porque por trás disso nós sabemos que tem um poder muito maior e que o objetivo dele não é te fazer ter a eternidade, mas sim que você passe a eternidade com ele,
entendeu? E não é legal, entendeu? Porque daqui a pouquinho vai acabar. Você vai fritar se pensar nisso aí. Infelizmente, a gente tem que ser... Eu falei que hoje a gente ia dar os nomes aos bois, gente. Não adianta, não adianta. A gente tem que ter o Sim. discernimento, porque realmente a palavra de Deus, ela tá aqui para isso, para nos alertar quanto a isso. Joe, eu vi que você queria falar alguma coisa? Não, é só que a gente tem que focar naquilo que a Bíblia está demonstrando, porque tudo que está escrito na Bíblia aconteceu, e tudo que está na Bíblia vai acontecer, e está acontecendo. Se nós estamos lendo Daniel, profecia de Daniel, com profecias do Apocalipse, se nós fazermos a junção, que Apocalipse está no Velho Testamento, e Daniel está no Velho Testamento, e Apocalipse está no Novo Testamento, nós pegamos que os dois que foi descrito há muitos anos atrás, eles estão falando que está acontecendo hoje. Está demonstrando que está acontecendo hoje. Então, o estudo da Bíblia ele é importante. Então, leem as profecias, não fiquem com medo das profecias, porque elas são esclarecedoras e vai abrir na nossa mente para darmos continuidade. E só também para complementar um pouquinho em relação ao nosso pensamento crítico, porque nós falamos muito de nós prestarmos atenção naquilo que os políticos têm nos mostrado, que a TV tem nos mostrado, mas também nós temos que estar preparados para aquilo que nós iremos escutar dentro das nossas igrejas. Não é porque o pastor X, pastor Y falou aquilo que, se você ficou com alguma dúvida, com alguma pulga atrás da orelha, você não entendeu corretamente, tenha pensamento crítico para você ir atrás, buscar, principalmente dentro da palavra de Deus, da Bíblia, e com pessoas que você sabe que têm autoridade para falar sobre o assunto, mas que você busque, não fique só, meu pastor falou, fulano, ciclano falou. Não, tenha você a sua comunhão com Deus, para que assim você tenha seu pensamento crítico quando essas situações acontecerem. Perfeito. É uma das coisas também que você pode acompanhar em outros vídeos, que é uma questão de consciência, que é essa análise crítica. Hoje em dia tá uma frase muito popular, né? Faz sentido para você? Tem coisas que fazem sentido, mas não são bíblicos. Então, nem tudo que faz sentido. A gente tem que realmente, a própria palavra de Deus nos ensina a experimentar e provar aquilo que está sendo dito, se realmente tem a base bíblica, se realmente existe uma dificuldade. O Jonas falou uma coisa muito legal, né? O milagre, ele não precisa ser só um paralítico voltando a andar. O milagre é o acordar de manhã, coisas simples, né? Essa exposição toda que as igrejas, na maioria, fazem de situações, se preocupando com a membresia, mais com o membro do que realmente a salvação em si. Temos aí a questão geral de que nós acreditamos realmente a liberdade religiosa, ela não é libertinagem de todas as coisas, pelo contrário, nós realmente queremos respeitar a todos, assim como nós queremos ser respeitado quanto às nossas opiniões, né? Outro ponto legal de você observar, e a gente tem vídeo sobre isso, é como a gente chega nessas conclusões, né? Realmente, o livro de Apocalipse ele é muito simbólico, precisa realmente ter um aprofundamento, você precisa, quase que impossível você entender Apocalipse tirando Daniel, e Daniel sem Apocalipse. Só que se você também não entende Gênesis, não pega Deuteronômio, se você não pega Levítico, você passa a não entender qual o significado de toda a liturgia, por exemplo, do porquê a sincronia e a quantidade de detalhes da própria crucificação de Cristo, né, o livro de Levítico, que inclusive nós temos um estudo aqui no canal muito grande. Então, assim, pega os nossos temas, nossos vídeos aí, vai assistindo, faz uma maratonada aí no canal, que você vai conseguir realmente ver. Se tiver dúvidas, escreva para nós. Tem a questão do engano, o cálice da Babilônia, que a gente também já estudou aqui no canal, sendo derramado, que inclusive tem tudo a ver com o nosso tema aqui, né? Esse engano muito sutil. E é legal que o cálice, né? O cálice tem uma sensação da embriaguez, né? E a embriaguez é o quê? Falta da consciência. Se você perde a sobriedade, acha que o que a pessoa está vivendo, aquilo que a gente está vivendo de forma contemporânea, é a realidade.
É uma coisa assim, você fica anestesiado, você acredita que, fala, nossa, é isso mesmo. Tem alguma coisa para concluir de quinta-feira? A gente já vai para sexta, podemos ir? Ó, sexta para mim, eu vou pegar uma coisa que a própria lição falou aqui, e eu já vou praticamente encerrar, vou deixar com os convidados, aí o Elitinho já faz o encerramento. O que me chamou a atenção sempre na Bíblia, e essa lição de sexta-feira pontuou isso, e todo o estudo, né? A quantidade de advertências que Deus faz para os finais dos tempos. O tanto que você chega a ser redundante, o tanto que ele repete em termos de advertência. Se Deus, na sua soberana vontade, no seu sagrado nome, na sua inteligência absoluta, onde ser humano nenhum tem capacidade de compreender, a não ser que o Espírito Santo revele. Se ele nos adverte tanto, é para que realmente fiquemos atentos quanto ao que a Grazi, inclusive, falou, foi muito pontual nisso também, não somente aquilo que a gente escuta sobre mídias e redes sociais, mas aquilo que muitas vezes a gente está ouvindo dentro das nossas igrejas. Não é porque é um pastor, alguma coisa, não. O pastor está lá na frente, falou besteira que não condiz com o que está escrito, coloque à prova, porque a palavra de Deus ela tem que ser superior e ela tem que ser plena a respeito de todas as coisas. 10 mandamentos significa o caráter de Deus. Se algum pastor um dia chegar e falar que o domingo é o dia do Senhor, ele está indo contra o 4º mandamento e ponto final. Não tem que se discutir. Não tem abertura para isso. O 4º mandamento, sábado, é o dia do Senhor, é o dia que Ele santificou e abençoou. Então, eu fico com a minha conclusão, né? Eu peguei isso como o encerramento dessa semana, e aí eu vou deixar que os nossos convidados aí façam, e depois o Elitinho já pode fazer um encerramento aí. Bom, uma das partes também que na sexta-feira que me pegou bastante, e que eu lembrei de uma frase que a gente vem falando muito, religião não se discute. Vocês têm escutado isso? Porque eu tenho escutado toda hora. Gente, se a gente não vai discutir religião, realmente a gente não tem que discutir religião, não. A gente tem que discutir Deus. Qual que é a vontade dele para a minha vida? O que ele quer que eu faça, sabe? Então, assim, essa questão de a gente estar sempre o tempo inteiro dando abertura, abrindo demais, e não, o caminho de Deus ele é estreito, ele é seguro, é aquilo, pronto, acabou. Deus deu o início, meio e fim, não tem outro caminho. Então, a gente parar, principalmente nós jovens, e entendermos qual que é o nosso papel no mundo de hoje, onde a gente tem uma relatividade muito grande de tudo, é para isso, é para justamente a gente ser luz no mundo e mostrar para as pessoas que o mundo não é assim. Inclusive, eu vou contar até um relato aqui que tem acontecido na internet que eu acho maravilhoso, inclusive todos que puderem orem por ele. É um jovem que ele vivia de uma certa forma, ele tinha alguns pensamentos, algumas coisas, ele vivia de um jeito que não era condizente com o cristão. E aí, essa pessoa era uma influência muito grande, e inclusive era influencer. E ele falou assim, não, chega, descobriu a palavra de Deus, se converteu totalmente, e hoje em dia todo mundo só assiste os vídeos deles para falar, ei, por que você está fazendo isso? Isso daí não vai dar em nada, não. Você ganhava muito mais dinheiro antes. Volta a fazer o que você estava fazendo. Gente, isso aí é muito pesado. Você criticar alguém porque ele está escolhendo ficar ao lado de Deus, isso já é o início de uma perseguição. Então, vocês estão entendendo como no dia a dia a gente já está tendo sinais de que isso já está acontecendo e está muito próximo? Então, vamos orar a Deus para que Ele abra os nossos olhos, para que realmente a gente se entregue verdadeiramente, para que nós estejamos com Ele quando Jesus voltar. Então, eu acredito que esse é o melhor, o acalento para essa lição que veio nos dar até um pouquinho de afoito, né? Falar, nossa, vamos ser perseguidos. Mas que no final nós lembremos que a coroa eterna será a nossa recompensa de toda essa perseguição. Eu gostaria de deixar aqui, né, uma citação do apóstolo Paulo, que ele declarou: haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina.
E esse tempo ele já chegou. As multidões rejeitam a verdade da Bíblia, por ela ser contrária aos desejos do coração pecaminoso e mundano. E Satanás lhes proporciona os enganos que lhes dão prazer. Então, temos que ficar atento a isso. Por isso, estudar a Bíblia, as lições que nós temos aqui, que ilustra e nos ajudam a compreender mais também, mas a Bíblia é o foco. Se nós não estudarmos a Bíblia, nós entraremos nessa questão. A doutrina ela já não vai servir para mais nada, e toda a verdade que nós acreditamos, nós vamos começar a deixar de lado e vamos acreditar naquilo que Satanás está nos proporcionando, nos falando. Só pontuando uma coisa que a lição citou, que eu achei interessante, que foi que a gente tem que tomar... A gente vê há vários anos, desde do início ali do movimento de igrejas, de que cada igreja quer pontuar, colocar, não, essa aqui é a minha igreja certa, por isso, por isso, por isso. Não, minha igreja é a certa, por isso, por isso, por isso. Eles sempre colocam o nome da igreja à frente, falando que é a igreja correta, e isso causa muita, eu diria, revolta ali, né? Um rebuliço, porque cada um acredita conforme as coisas da igreja e esquecem da Bíblia, não se baseiam na Bíblia, não é que não leem, às vezes lê de uma forma que a própria igreja orienta. Não, você tem que ler só esse livro, o resto da Bíblia você pode esquecer, porque não vai te beneficiar em nada. Então, se a tua igreja te orienta só a estudar determinados livros, irmão, sai dela, porque está errado. Não, igual eu já falei, a gente já comentou em vários programas aqui, que não é porque eu estou na igreja adventista que eu falo que ela é verdadeira. É porque, para mim, ela é verdadeira conforme o que ela segue da Bíblia. Não é porque, ela é verdadeira e eu só falo que ela é verdadeira um pouco porque eu estou nela, mas muito porque, para mim, ela segue muito do que está na Bíblia. Não é que não tem erro. Tem erro. Porque quem está à frente da igreja é ser humano. Ser humano comete falha, é pecador, é tudo de errado, mas a gente sempre tenta fazer as coisas de melhor para que a obra seja feita. E uma coisa que eu achei interessante aqui da lição, que eu já encerro: aqueles que vacilam agora e são tentados a seguir na esteira dos apóstatas que abandonam a fé, dando ouvido a espíritos enganadores e doutrinas de demônios, certamente serão encontrados do lado dos que anulam a lei de Deus. Então, você que acha que está dentro da igreja e acha que está tudo certo, que a sua igreja está tudo certo, às vezes você está sendo enganado. Satanás pode usar muitos irmãos, membros das igrejas, dentro da igreja, para fazer a obra dele. Então, tome cuidado. Não se apegue à placa da igreja, se apegue ao que a Bíblia está pregando. É isso. Bom, nós chegamos, infelizmente, aí ao final de mais uma lição. É isso aí. Pessoal, quero agradecer a presença de vocês. Eu vou pedir que o Jonas faça a nossa oração final e aí o Elitinho faz os fechamentos aí. Vamos lá, vamos orar. Pai que está na altura do céu, muito obrigado, Senhor, por mais essa lição que o Senhor nos ensinou, nos instruiu, para estarmos aqui transmitindo para que outras pessoas possam aprender mais sobre Ti. Peço também que venha cuidar de todos, que o Senhor venha estar abençoando a todos que está nos assistindo, cuidar de toda a família, desse pessoal que está nos assistindo e a todos nós que estamos aqui. É tudo que eu te peço e agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado pela sua presença aqui. Fico feliz que vocês
esteja até o fim. E eu quero comentar uma coisa. Se você acha que você está aí comentando no nosso chat, alguma coisa de errado aconteceu, é porque a gente está gravando antes de você assistir. Então, às vezes você comenta alguma coisa esperando que a gente fala, é porque a gente não consegue ter acesso, porque a gente está gravando antes. E por isso, essa lição 11, ela é uma semana antes de um grande evento que a gente está tentando organizar. Vai organizar, porque vai dar certo. Já está mais que certo, homem de Deus. É o Dia Acredita? Jovem. Você que está assistindo na sexta, eu quero te fazer um convite. Sábado, dia 16 de março, vamos fazer um evento lá na Faculdade Barretos, a partir das 9 horas da manhã. O dia todo, uma programação muito boa. A gente está trazendo gente internacionalmente, especialmente para esse projeto, para essa programação. Então, se você está assistindo ainda, se você está assistindo no dia 16 de março, à tarde, vai lá, que a gente vai estar ainda com a programação lá e você vai ser muito bem-vindo. Se você está assistindo na sexta, no nosso horário normal, vai lá, se prepare esse programa para ir no dia 16 de março, no sábado, pela manhã, e participar conosco durante o dia todo. Bom, quero te fazer também outro convite muito especial para a nossa próxima lição, a lição 12, com o título Controvérsia sobre o Sábado. Se você quer entender o que essa lição 12 vai falar, esteja conosco aqui no nosso próximo programa, para você também entender um pouco mais o que a gente vai falar. E não se esqueça, dia 16 de março, sábado, a partir das 9 horas, Maranata, projeto dos jovens desse novo ano de 2024. Você é o nosso convidado especial desse dia. Olha, ele já falou, até que a gente vai ter um convidado aí internacional, mas assim, gente, ele não falou nem onde vai ser. E aí, onde você tem que ir? Você falou, não. Você comentou só no começo, você falou, vamos lá. Mas só focando um pouquinho mais, Faculdade Barretos, tá bom, gente? Apareçam lá na porta que a gente vai estar esperando cada um de vocês, tá? Venham conhecer Felipe Gerzoni. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Curte, compartilha e espalha a mensagem desse programa de hoje para o próximo. Espero você até o próximo programa. Tchau.